Salve, homem do Brasil, homem do mundo, movimento Seja Homem. Pessoas, vou lhes fazer uma pergunta. Quantos de vocês têm lido um livro? Seja qualquer coisa, um livro, qualquer livro, revista. De vocês aí, quem tem o costume de ler? Vocês têm o costume de só pegar as informações através da grande mídia? Quando a gente diz grande mídia, sempre é bom ressaltar que é as TVs abertas, tipo Plim Plim, Band, CNN, SBT. Vocês têm esses meios de informação, vocês se informam por esses meios. Vocês acreditam nos repórteres de hoje em dia, nessa gama que está aí? Ou vocês vão buscar o conhecimento através da internet, né? Esse meio, de certa forma, que traz uma informação descentralizada, né? Existem inúmeras informações. Então, percebam que dependendo do pensamento, o seu pensamento vai estar sempre restrito. Por que restrito? Por que restrito? Porque quando a gente tem uma fonte só de conhecimento e nós buscamos, através das nossas experiências, da nossa idade, as coisas que nós vivenciamos, refletir em cima disso aí, vocês não acham que fica um pouco complicado? Ajuda. Sim, ajuda. Ajuda você a ser uma pessoa experiente, uma pessoa que tenha uma vivência, uma pessoa que tenha vivido muito tempo, que tenha visto muitas coisas, certo? É importante, mas será que é o suficiente para você? Coloque aí nos comentários. Vejam, eu vou trazer para vocês um livro aqui, do Dr. Lily Hoster, né? A mente esquerdista, né? As causas psicológicas da loucura política. Esse livro, ele vem muito a calhar nesse epicentro, né, que nós estamos vivenciando, essa bipolaridade, né? Principalmente no Brasil. O Brasil, no dia 30 agora, vai escolher um novo presidente. E caberá a todos nós fazer uma reflexão muito importante a quem vai merecer nosso voto, porque nós estamos lutando a favor de uma democracia. Eu sempre friso aqui que no Brasil não existe democracia, né? A própria Constituição é uma Constituição socialista. E para quem pensa que o socialismo é uma ideologia que vai ajudar a todos nós, está totalmente enganado. Agora, como é que eu posso provar para vocês o que eu estou falando? Simples. Esse mesmo meio de comunicação que eu repasso aqui para vocês as informações, ele abre diversas portas para a busca desse conhecimento, para a busca dessa reflexão. E eu venho batido muito forte nessas questões dessas ideologias. Nós que somos professores e que gostamos do que fazemos, nós buscamos sempre o melhor para o nosso aluno, seja na parte didática, procuramos sempre meios para desenvolver o máximo intelecto dos nossos alunos, tá certo? Procuramos estar nos cursos de formação, principalmente nas respectivas áreas. A minha, eu trabalho na parte de taekwondo também, né? E na parte de psicologia. Então eu procuro trabalhar uma didática simples, para que todos vocês possam entender o que eu estou falando. Obviamente vocês irão ter que procurar algumas fontes. Vocês não podem acreditar só no que eu estou falando, certo? Mas assim,
como eu vivenciei muita coisa na minha vida, nesses 51 anos de vida, hoje eu consigo separar o joio do trigo, né? Já que a gente também tem essa parte mítica, né? A parte religiosa. Eu acredito num Deus, eu acredito em Jesus Cristo, certo? Agora, da minha forma, né? Cada um é cada um, né? Cada um que faça a sua reflexão e através das suas fontes de conhecimento procure propagar essa forma de viver, tá certo? Porque religiosamente também é uma forma de viver. O praticante do das artes marciais, também é uma forma de viver, tá certo? Então, todos eles levam um caminho de disciplina, de determinação e a busca sempre de algo maior. E tendo em mente que existe uma pessoa superior a nós. Quem somos nós? Pobres mortais. Então, esse livro aqui, né, A Mente Esquerdista, né, As Causas Psicológicas da Loucura Política, é um livro que é de um doutor, um psiquiatra muito renomado americano, e que traz um embasamento muito forte, principalmente porque ele foi uma pessoa que cuidou e percebeu toda essa loucura psicológica que a política, através das suas ideologias, traz para nós seres humanos. Porque nós somos seres que, obviamente, somos induzidos ao acerto e ao erro. Dependerá muito da sua formação, certo? E dependerá muito daquelas pessoas que trazem essas informações para todos nós, porque nós sempre confiamos no nosso professor, no nosso mestre, naquelas pessoas que estão no dia a dia com a gente. A gente procura sempre confiar, certo? E principalmente a gente pensa que as pessoas não vão nos enganar. E aí é um erro crasso, tá certo? Muitas vezes as pessoas, tendo essas ideologias na sua mente, ela vai sim propagá-las e vai, através desse conhecimento, tentar ludibriar você. Você tentar enganar você, né? Ludibriar, a palavra é essa, ludibriar. Então vejam, eu procurei no decorrer do tempo estudar esses fenômenos, até como psicólogo, né? E curioso, eu procurei pesquisar, principalmente quem adentra na questão política. Por isso que eu fiz essa pergunta para vocês, essas perguntas. Quais os livros que vocês leem? Qual é a qualidade? Que fontes vocês procuram para se informar? Porque hoje em dia eu vejo muita gente aí condenando, até mesmo botando em vídeos que vão matar a família do presidente tem que ser morta, o presidente tem que ser morto. Quer dizer, gente, isso é loucura, cara, certo? Eu não posso chegar num vídeo aqui e dizer, olha, vamos matar o L, o larápio de 7 dedos. Por quê? Por que eu não posso fazer isso? Porque, independentemente, é um ser humano, certo? E quem sou eu para sair por aí dizendo que eu vou matar A e B, independentemente se eu gosto ou não gosto dele, certo? Só quem pode fazer isso, pensando na minha reflexão, é Deus. Deus é que pode tirar e pode deixar viver aqui na terra, tá certo? Então, mas a gente vê a loucura tão grande que ele não consegue mais refletir o que é certo e o que é errado, que é a morte. Outros pegam a cabeça do presidente Jair Messias Bolsonaro para jogar futebol. Quer dizer, se você fizer isso com o outro lado, com o Luiz Inácio Lula, você pegar a cabeça de Luiz Inácio Lula da Silva e fazer esse tipo de joguinho, a esquerda cai em cima de você, com porrete e tudo. Pode até cancelar seu canal, certo? Então, pessoal, é perceptível que uma boa parte de nós não está conseguindo enxergar o que é evidente, né? Estamos próximo a uma decisão muito importante para o nosso país. A América Latina, Chile, Argentina, Venezuela, os países da América Latina estão sendo gerenciados por pessoas esquerdistas
E pessoal, qual foi o país de esquerda que teve o socialismo, que teve o comunismo, que deu certo? Até hoje nenhum. Vocês que praticam taekwondo, né? Tá aí, ó, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Quem é o país mais rico? Quem é o país que é abundante, que tem dinheiro, que dá uma vida melhor para os seus, para a sua nação? Coreia do Sul. Porque naquela época, aí nós temos que voltar ao passado. Por isso que é bom a gente estudar. Percebam que tinha uma coisa chamada Guerra Fria. União Soviética ficou com a Coreia do Norte, né? E os Estados Unidos ficou com a Coreia do Sul. Quem foi que deu mais certo? Quem é que vive uma democracia? Né? Porque o que está se falando hoje é muita democracia, né? Democracia. Mas, principalmente, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele não quer democracia. A democracia dele é totalitária. Porque está proibindo tudo. Ele agora. Isso é você ir nas redes sociais. Ah, eu quero que proíba que fale isso de mim. Eu quero que proíba que fale isso. Ah, a Jovem Pan tem que ser proibida, tem que ser extinto o canal. Porra, que parada é essa, meu irmão? Tu não tá percebendo, não? Quer dizer, vai me proibir de dizer, de criticar? Você pode me criticar também, sem problema nenhum. Agora, eu não tenho a minha livre expressão, não? Não tem, você não tem. Você tem que falar o que até o momento que eu diga que você não pode falar mais. E é isso que o outro lado está pregando, certo? Enquanto isso, você vê o lado do Jair Messias Bolsonaro, falam tudo dele. Dizem que vão cortar a cabeça dele, dizem que vão matar a família dele, dizem que os repórteres metem o pau todo santo dia, até todo dia santo, todo santo dia, e ninguém fala nada. Ele não chega para dizer, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas o ditador é ele. É totalmente invertido. Tá? Agora, por que foi feito isso? Porque foi feito uma lavagem cerebral. Tudo isso por falta de recursos, de dinheirinho, que a grande mídia, certo? Não está recebendo. Mas isso é fato. Por que é fato, mestre? Porque o senhor está dizendo que é? Não, é porque, no meu caso, e aí eu digo, caberá a cada um procurar o conhecimento, procurar ver a realidade. Agora não é ficar olhando assim, será? Não. A primeira coisa que você tem que fazer é se questionar. Será que uma democracia é o que Lula diz, proibindo tudo? Eu não sei, porque se aquilo ali é democracia, eu não entendo. Mentindo, ele é mitomaníaco. Ele é mente. Certo? Ah, mas por mais que você não adianta eu dizer aqui pra você que ele está mentindo, mas você não vai procurar informação nenhuma. Ou então você vai procurar informação, está discutindo com os seus coleguinhas que são da mesma, que percorrem o mesmo caminho que você percorre, um discutindo com o outro, um dando pitaco, porque o que mais brasileiro sabe é dar pitaco. Será que você... Aqui a grossura do livro. Certo? Eu já li, ó. Mais de 500 páginas. Isso é 1/2 que eu tenho aqui. Então eu procurei estudar. E com pessoas que são referências no mundo. Vocês entenderam? Então, o Brasil está passando por uma fase agora que nós vamos ter que escolher entre um cara que nem deveria estar aí, porque todo o histórico que ele tem, um presidenciável, todo o histórico que ele tem, que já foi comprovado, primeira instância, segunda instância, terceira instância, mas por que ele está? Porque o Fachin, um dos ministros do STF, liberou, disse, não, houve o erro, mas não era para ser julgado aqui, era para ser julgado aqui. Pô, houve o erro, cara, houve o roubo, houve o mensalão, houve um monte de grana que foi colocado para fora do nosso país, o Porto de Mariel em Cuba, certo? O metrô em Caracas, na Venezuela, teve muito roubo, trilhões, e nós estamos pagando a conta até hoje. Nós estamos pagando a conta de até hoje. E como é que você vai fazer? O brasileiro está tão fora do padrão,
fora do raciocínio, que como é que um governo que não teve pandemia, na época de Dona Dilma, na época do seu Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, não teve pandemia. E nosso país está crescendo mais do que naquela época. Cadê essa vida boa que todo mundo teve, que eu não vi? Eu não vi essa vida boa, eu tive que trabalhar feito um condenado. Isso é para ter o que eu tenho hoje, o pouco que eu tenho. Então quer dizer, eu participei ativamente, estudando, analisando, não é porque fulano e A e B vai falar não, é porque eu analisei, eu vi os fatos, fui lá nas pesquisas, observei, vi como o STF protagonizou negativamente o crescimento do nosso país. E nós passamos por uma pandemia que nunca no mundo teve. Então eu vi como o governo tratou. Ah, não teve vacina. Mentira. O Brasil, depois de 30 dias que a vacina foi lançada, o Brasil começou que a primeira vacina, caso me fale, foi nos Estados Unidos. 30 dias depois, o Brasil já tinha vacina para todo mundo. O Brasil investiu. Ah, não teve não, é genocídio. Você sabe o que é um genocida, meu filho? Você sabe o que é? O comunismo fala em genocida. Hitler, Mao Tse Tung, Stalin, e tantos outros aí, certo? Que foram genocidas. Você sabe o que é um genocida? Então não estou defendendo aqui o Jair Messias Bolsonaro não, mas você tem que ter um lado. E eu tenho o meu. O meu lado é o que o meu lado, eu já fiz um vídeo aqui, meu lado é o Brasil. E muitos dos produtores de conteúdo da machosfera, a que eu faço parte, certo? Do Red Pill, etc. Muitos estão aí, ou um ou outro. Um vai ser mais rápido, outro vai ser mais lento. Eu sempre digo, qual é a diferença? Já vieram me perguntar, qual é a diferença, mestre? Do socialismo para o comunismo, para o nazifascismo, etc. Eu digo, meu filho, é a quantidade de vaselina que vai ser colocado. Se alguém não entendeu, né? Pergunte aí nos comentários, que eu explico o que é. A quantidade de vaselina. Entenderam bem? Então, vamos cessar a síndrome do piu-piu, né? Vamos analisar, vamos procurar as informações, certo? Para que o Brasil não chegue no que a Argentina está. Gente, só é você pegar os dados da Argentina. Você que está me vendo aí, que acha que eu estou puxando sardinha por Jair Messias Bolsonaro, que eu vou votar nele, certo? Ele tem muito erro? Tem. Mas entre ele e o Luiz Inácio Lula da Silva, né, o condenado, obviamente que eu não vou querer esse senhor no Brasil, porque eu sei o mal que esse tipo de gente fez e fará contra todos nós, tá certo? Então, espero que vocês reflitam, né, procurem, de certa forma, buscar o conhecimento, e que não vai ser fácil, tá? Nós sabemos que não vai ser fácil, até porque nós temos uma grande mídia contra todos nós, principalmente, quando eu digo grande mídia, é a Plim Plim, tá certo? Então, pessoal, estudem, que Deus possa lhes dar discernimento, mas entenda bem, Deus só vai lhe dar discernimento se você procurar estudar. Se você não estudar, não ler, você vai ficar assim, ó, né, à mercê dos outros, e principalmente achando que os repórteres vão lhes dar informação, ó, show de bola, tá bom? E pelo que eu tô vendo, eu já estudo política há muitos anos, certo? Mas vai completar uns 8 anos aí que eu estudo política. Vivo com pessoas que fizeram parte do PT, PCdoB, toda essa parte de histórica, da história, da historicidade, das políticas, eu fui lá estudar, a parte das tesouras, a quem era quem era amigo de quem, dizia que não era, quem dizia que era direita e não era, quem dizia que era esquerda. Então eu fui lá buscar todo esse conhecimento para hoje simplificar para vocês, tá certo? E aí, mais o voto é de cada um,
caberá a cada um de vocês buscar o conhecimento. Agora, nós temos inúmeros exemplos aí. Venezuela é um, certo? Né? Tem um aí até que do Panamá está proibindo bispos de até o dia da Bíblia, o ditador Ortega, o qual o seu Luiz Inácio Lula da Silva é amiguíssimo, tem fotos aí, tem tudo. E ele até hoje, o seu Luiz Inácio Lula da Silva não fala nada. O Ortega, né, que é o presidente aí, ele mandou freira para fora, proibiu missa no seu país. Não, porque a Igreja Católica é ditadora. Ditador é você, meu senhor. É você. Entenderam bem? Então busquem o conhecimento, busquem as informações antes que seja tarde demais. Agora, lembrem-se, se um dia nós chegarmos a uma Venezuela da vida, já sabe quem é o culpado, não sabe? É você que, infelizmente, o seu voto é igual ao meu. A mesma força que o seu voto tem, o meu tem. Só que eu fui buscar o conhecimento e estou buscando até agora. Através da leitura. Leitura. Eu não fico assistindo televisãozinha, não. Vou me informar, vou ler, vou entender o sistema, como ele funciona, para poder chegar aqui e falar alguma coisa, tá bom? Dizer alguma verdade para vocês. Então, de antemão, reflitam. Existe um lado, tá certo? Vamos entender o sistema. E que no dia 30 de outubro, que as coisas sigam da forma. Agora, obviamente, que mesmo que o Jair Messias Bolsonaro vença, tem muitas coisas que eu não concordo. As 72 leis que foram votadas contra nós, eu não concordo. Que ele sancionou. Só que tudo isso tem um sistema. Agora eu tenho que pensar num todo, num Brasil todo, porque eu passei inflação, certo? Eu sei o que foi a inflação altíssima no Brasil, certo? Eu passei fome, como tantos outros passaram fome, e eu entendo muito bem o que são esses governos socialistas, porque eu vivo aqui nessa merda desse Nordeste, entendeu? Que é através desse monte de povo que vota nessa família que está aí, nessas famílias que estão aí, família raiz, essas famílias que não servem para muita coisa, só fazem enriquecer e empobrecer todo um Pernambuco, ok? Tanto é que só é você andar no Recife, né, esse prefeitinho aí de postinha, só é você andar no Recife, você vai ver, o Recife está se transformando numa favela. O Recife está se transformando numa favela, principalmente os pontos históricos. Só é você dar uma olhadinha, já que você não vê, não quer, vá lá e olhe com seus próprios olhos. Veja com seus próprios olhos. Então, nós aqui já estamos começando a essa transformação. E tem que parar. Tem que parar. Então, chegou agora, dia da votação. Governador aqui, felizmente, quem é a menos ruim? Menos ruim. Quem é a menos ruim? A Lira. Então, só tem ela mesmo, tá certo? Mais uma vez, dá um like, compartilha, comente o canal, Momento Seja Homem.